Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. E eu me encontro aqui no centro de Jerusalém, numa das muitas praças, num desses muitos lugares aprazíveis que a cidade oferece. Esse prédio que eu mostrei para vocês foi uma igreja no passado e acabou se transformando num museu, num centro cultural. Preciso destacar que Israel é o país do mundo com o maior número de museus per capita por cidadão. E essa não é uma conquista pequena, mas, como vocês sabem, os que nos odeiam também odeiam a arte, também odeiam a cultura. Portanto, esse é um mérito que nós temos, com o qual beneficiamos o nosso povo. E eu vim caminhando aqui até essa praça para ter oportunidade de compartilhar com vocês um pequeno fragmento da história, de uma história que também diz respeito ao povo judeu, mas que é, sobretudo, uma parte da história universal. E esse fragmento tem lugar ao final da Segunda Guerra Mundial. Todos vocês sabem, a Segunda Guerra Mundial aconteceu dos anos de 1939 até 1945. E na Europa, o general que comandou as forças aliadas, que foram vitoriosas, a sua tenaz luta contra os nazistas, foi Dwight Eisenhower. Ele adquiriu tamanho prestígio com as vitórias alcançadas à frente, sobretudo do fronte ocidental de enfrentamento da Alemanha, que ele acabaria se tornando o 34º presidente dos Estados Unidos, tendo exercido brilhantemente seus 2 mandatos como presidente. Eu poderia falar extensamente sobre a forma como exerceu sua governança, mas o que me interessa aqui não é isso, não é o período em que ele foi presidente dos Estados Unidos, mas o período final, justamente, do exercício desse comando militar. Há algo que nós judeus aprendemos com Eisenhower, que Israel também aprendeu, que foi muito valioso ao longo dos tempos, e agora essa importante lição, mais uma vez, reverbera através dos tempos, nos ensinando o que fazer nestas circunstâncias. Você já deve estar curioso para saber o que foi que nós aprendemos com Eisenhower. Logo depois que a Alemanha foi derrotada, Eisenhower teve a oportunidade de visitar um campo de concentração. Ele foi visitar muitos, mas nesse primeiro campo de concentração, quando isso ocorreu, segundo o que ele mesmo descreve na sua autobiografia, ele definitivamente não estava preparado, né, para se confrontar, porque não existe outra expressão, com tamanha brutalidade desferida pelos nazistas contra o povo judeu. É verdade que muitos grupos foram atingidos pelo nazismo, os comunistas, os socialistas, os liberais, os ciganos, os homossexuais, mas indiscutivelmente a maior de todas as vítimas foi o povo judeu. E não por outra razão nós perdemos mais de 6 milhões de vidas. E o que viu Eisenhower quando visitou o primeiro campo de concentração? O que ele viu que o deixou absolutamente atônito, e por isso ele diz que estava despreparado para lidar com essa situação, foi uma montanha de corpos empilhados, como se fossem tábuas de madeiras, e outros esqueletos vivos, andando e lutando desesperadamente para sobreviver. Desde a infância eu conheço bem essas imagens. A comunidade judaica tem o costume, né, de oferecer aos seus jovens, desde a infância, as imagens do Holocausto, para incutir em cada um de nós uma consciência a respeito da natureza do antissemitismo. Por isso eu sinto o cheiro de antissemitismo no ar. Ao primeiro sinal de antissemitismo, qualquer um de nós liga a sua sirene, né, o seu pisca-alerta, né, como se fôssemos o Ultraman, um sinal vermelho no peito, né, porque nós sabemos, né, o que significa o antissemitismo e como ele se manifesta. E Eisenhower admite na sua biografia que nunca foi capaz, nunca, de descrever as emoções e as reações que ele sentiu, né,
naquele momento. Ele não só estava despreparado, mas diante das evidências inequívocas, né, de todo o desrespeito implacável que foi desferido, né, contra não apenas o povo judeu, mas contra a decência humana, contra a humanidade, fez com que ele jamais, e ele relata isso em sua autobiografia, jamais tenha sido capaz de fazer uma descrição daquilo que ele sentiu. E revendo esse relato, eu me senti muito representado, porque os fatos que tiveram lugar em 7 de outubro causou também em todos nós esse mesmo sentimento. É difícil, né, descrever as emoções, mas na incapacidade de descrever as emoções nós vamos adiante lutando contra os nossos inimigos, afirmando a barbárie como expressão do mal. Nossa incapacidade emocional não nos impede de agir em defesa das nossas vidas. É importante destacar esse aspecto. E Eisenhower relatou esse estado de choque, né, durante as visitas que fez a diferentes cantos, de diferentes campos de concentração. Sobretudo, você poderia dizer, bom, depois de visitar o primeiro e ver essa loucura, né, essa barbárie praticada pelos nazistas, ele poderia ter evitado visitar outros lugares ou simplesmente virado o rosto para o lado, como muitos fazem, né? Mas não, Eisenhower não fez isso. Ele sentiu que era o seu dever, não apenas para com o povo judeu, mas para com toda a humanidade, de se colocar numa posição no qual ele pudesse ser testemunha de primeira mão sobre todas essas atrocidades. E ele o fez. Eisenhower sabia que chegaria o dia do Tribunal de Nuremberg e muitos outros tribunais que puniram nazistas logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas o mais importante é que a sua conduta foi marcada por uma visão ou mesmo uma antivisão acerca da possibilidade de que no futuro, que ele não sabia determinar, próximo ou distante, se construiria uma crença no qual os fatos ocorridos nos campos de concentração seriam apresentados como uma mera suposição teórica, como uma propaganda dos vencedores, daqueles que derrotaram os nazistas. Eisenhower foi muito sábio, né, ao perceber que era preciso registrar para a posteridade, assim como nós fazemos nos museus do Holocausto, que o povo judeu mantém no mundo todo, mas especialmente aqui em Jerusalém, os relatos. Tantos sobreviventes do Holocausto já faleceram, mas deixaram registrados seus relatos. Nós fizemos, através de inúmeras associações, instituições, né, uma coleta detalhada de todas as informações que envolveram o genocídio do povo judeu nos campos de concentração. Mas Eisenhower sabia que durante os anos, né, que se seguiriam, qualquer grupo poderia, que é o que a gente chama hoje de revisionismo histórico, poderia contestar, né, a fome a que fomos submetidos no campo de concentração, as torturas a que fomos submetidos, né? O fato de termos sido desalojados das nossas casas, transferidos, né, para os mais diferentes lugares onde era importante para o esforço de guerra nazista que o povo judeu Jerusalém. Eisenhower sabia que não demoraria muito para que a veracidade dos fatos incontestáveis ocorridos no Holocausto
fossem miseravelmente contestados. E o que ele fez? Ele convocou dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha os editores dos principais jornais, representantes do parlamento, dos governos, para que eles mesmos também pudessem, de primeira mão, presenciar aquelas imagens chocantes da barbárie nazista nos campos de concentração. E ele forçou, de muitas formas, que essas verdades fossem mostradas, sobretudo para o público americano, para que não restasse espaço para qualquer forma de dúvida. Ele queria que cada um dos seres humanos que viveram aquele tempo histórico tivessem a oportunidade por si mesmos de presenciar o ponto tão baixo que a humanidade podia chegar, a brutalidade dos crimes contra a humanidade, porque ele sabia, nesse sentido ele foi também profético, que chegaria um momento que esses horrores seriam negados, vergonhosamente negados. E a gente tem aí a autoridade palestina, Mahmoud Abbas, assim como Yasser Arafat, eles negam, né? Assim como o Irã negam, né? Mas é natural que a Jihad Islâmica negue os horrores, né, do Holocausto, embora eles mesmos afirmem que pretendam fazer algo muito maior, né, muito mais violento, muito mais barbárico contra o nosso povo do que fizeram os nazistas. Eisenhower não queria, em hipótese alguma, né, que a autenticidade desses fatos fosse encoberta, né, fosse escondida, porque, afinal de contas, o povo americano tinha o direito, assim como a humanidade, de saber a verdade, e não havia nada a esconder, né? A Alemanha precisava ser responsabilizada pelos crimes que cometeu, e ela foi, né? Se foi adequadamente ou não, esse é um debate, mas o fato é que ele fez tudo o que estava ao seu alcance, os esforços que estavam ao seu alcance, para que a humanidade tivesse acesso a todas essas imagens, e nós devemos a ele, em grande medida, esse imenso acervo de imagens, né, quase que em tempo real, dos acontecimentos. Essa lição de Eisenhower, por meio da sua conduta, foi uma lição muito valiosa para o nosso povo, foi uma lição muito valiosa para o Estado moderno de Israel, que agora, depois dos acontecimentos de 7 de outubro, literalmente arrancou uma página da autobiografia de Eisenhower e entregou na mão dos oficiais das Forças de Defesa de Israel, que estavam responsáveis para produzir um vídeo com as imagens dos fatos ocorridos, imagens igualmente bárbaras que foram cometidos contra o nosso povo no dia 7 de outubro. E desse esforço realizado tão laboriosamente pelas Forças de Defesa de Israel, se produziu um vídeo de 47 minutos. Não tarda o dia que esse vídeo vai chegar às telas dos cinemas e todas as pessoas vão poder ver tudo aquilo que foi registrado pelas imagens de segurança de Israel, nas câmaras, nos kibbutzim, nas ruas, nos prédios públicos, nas imagens das câmaras corporais dos assassinos terroristas do Hamas, né, que faziam questão de filmar, e mais do que isso, eles faziam postagens arrogantes, se vangloriando do fato de assassinarem. Eu já matei 10, eu já matei 15, e mostrando a forma bárbara com a qual esses crimes iam sendo cometidos. E nós também temos, naturalmente, nesse vídeo, os relatos daqueles que tiveram a chance de sobreviver, dos sobreviventes, né, de tudo que aconteceu nas nossas comunidades. Portanto, esse vídeo mostra, em detalhes, nós já tivemos oportunidade de mostrar muitas dessas imagens nos nossos grupos no WhatsApp. Pérolas da Sabedoria Judaica tem 15 grupos no WhatsApp. Eu vou, ao final desse vídeo, criar mais um, porque tem muitas pessoas que acompanham aqui a nossa plataforma no YouTube, mas que não são membros.
da nossa plataforma no Facebook, nem no WhatsApp. Então, no final do vídeo, eu vou linkar lá no primeiro comentário um grupo novo que eu estou criando no WhatsApp do Pérolas da Sabedoria Judaica, o 16º grupo, que tem por finalidade reunir as pessoas que acompanham os nossos vídeos para que elas possam receber os materiais que nós distribuímos. Não é um grupo de debate, eu também, evidentemente, compartilho estudos de Torá, mas não é um grupo de debate, é só um grupo para transmissão de informações. E esse vídeo, que documenta graficamente todas as atrocidades cometidas, né, durante a manhã, sobretudo a manhã do dia 7 de outubro, com a invasão de 3.000 combatentes do Hamas no território israelense, invadindo as nossas cidades, assassinando, raptando, sequestrando, estuprando e torturando o nosso povo da forma mais selvagem que vocês possam imaginar, competindo mesmo com a brutalidade nazista, coisa que nós imaginávamos que jamais poderia voltar a acontecer. E eles assassinaram e cometeram todos esses crimes contra cidadãos inocentes e desarmados, famílias, bebês, idosos, jovens, crianças, famílias inteiras que foram assassinadas, né? A tal ponto que nós chegamos a esse número horrendo de 1.400 mortes e 240 sequestrados. O vídeo mostra detalhes de todos esses fatos que nós temos denunciado como massacre do nosso povo ao longo desses 50 dias que nos separam dos eventos do dia 7 de outubro. E o que nós fizemos com esse vídeo? Eu sei que muitos de vocês sabem. Nós fizemos em vários países do mundo e também no Israel a exibição para parlamentos, grupos de editores de jornais, políticos importantes, né? Nós procuramos fazer com que a informação chegasse aos principais sujeitos políticos. E a imprensa tem esse papel fundamental, seguindo o caminho de Eisenhower. Nós buscamos na imprensa um parceiro poderoso para que a humanidade tivesse conhecimento dos horrores cometidos pelo Hamas, assim como Eisenhower garantiu que a mídia britânica, a mídia norte-americana, dos países livres, né, tivessem a possibilidade de ter acesso a toda a informação. E a verdade é que patologistas forenses com larga experiência em Israel, e não há patologistas forenses que têm experiência, que têm os que vivem e trabalham em Israel, porque preciso dizer que o terrorismo tem tirado vidas do nosso povo ao longo das décadas, sempre da forma mais terrível. Como vocês acham que fica um corpo depois de uma bomba, né, explodida no ônibus, no trem, no restaurante? São pedaços que são recolhidos pela Zaka, que é a instituição judaica responsável por reunir os corpos, e depois os patologistas, de tal modo que nós temos mais de 200 corpos que ainda não foram reconhecidos. Vocês têm noção do que isso significa? Famílias que ainda não puderam enterrar os seus entes queridos, porque Israel não conseguiu ainda, nós estamos num estado de guerra, nós não conseguimos ainda identificar todos os mortos, além do fato que eu comentei no vídeo antes do Shabat, que nós ainda estamos encontrando corpos. Tal violação dos corpos das vítimas, incinerados, né, baleados, torturados, né, dilacerados, precisava, né, de um registro para a posteridade, né? Só esse esforço já vai permitir que essa data seja colocada como uma data infame, que jamais será esquecida, e nós esperamos que ela não seja esquecida apenas por nós judeus, mas também por todos aqueles que acreditam nos valores humanos. Os horrores que o Hamas cometeu não podem ser descritos com palavras, é preciso imagens. Infelizmente, por assim dizer,
Nós vivemos num tempo que, diferente do tempo que viveu Eisenhower e que teve lugar a Segunda Guerra Mundial, as pessoas não tinham telefones com câmeras como eu tenho a possibilidade aqui de compartilhar com vocês mensagens, e daqueles que estão na rua têm a oportunidade de gravar as mensagens registrando para a posteridade todos esses fatos. De fato, nós podemos fazer isso. E chocados vimos, não só em Gaza, mas em muitos outros lugares, as pessoas acompanharem num estado de celebração. As vidas que nos pedem para pouparmos agora eram as mesmas que estavam nas ruas, distribuindo doces, alegres e contentes com o massacre de 1.400 judeus. O vídeo é uma prova incontestável, né, dos crimes cometidos pelo Hamas. E não há revisionismo histórico que possa apagar essas imagens. Embora no Brasil, muitos deputados que foram convidados para assistir o vídeo não compareceram, né? Eu não digo que todo o Congresso Nacional devesse estar presente. O ideal é que teria sido, né? Teria sido que tivesse. Mas a verdade é que poucos foram os parlamentares que tiveram a dignidade de assistir. Por quê? Porque eles sabiam que iam sair de lá chocados. E nós temos imagens que mostram, inclusive no Knesset, do próprio parlamento israelense, parlamentares israelenses que não conseguiram assistir até o final, saíram chorando como crianças. Nós, que estamos acostumados a lidar com essa violência no nosso cotidiano, também não conseguimos lidar com tamanha brutalidade e violência, porque foi traumático, é traumático assistir essas cenas. Eu não posso compartilhar nenhuma delas no nosso grupo no Facebook, porque eu tentei fazer isso uma vez e quase fui retirado do ar, mas pelo WhatsApp nós podemos fazer isso. Eu peço a vocês que se inscrevam nesse novo canal no WhatsApp que eu vou estar criando a partir de hoje, para que vocês possam receber a informação, porque a informação é poder. A informação nos ajuda a lidar com os detratores do povo judeu, com aqueles que tentam encobrir a verdade. Porque vocês viram as imagens, né, dos jihadistas do Hamas entregando as nossas vítimas sequestradas, apenas 13, nas mãos da Cruz Vermelha. Eles pareciam tão humanos, tão sensíveis, tão delicados, né, com as nossas vítimas. E o que é pior, essas vítimas têm que se manter em silêncio. Elas não podem revelar tudo o que viveram, porque nós ainda temos 200, mais de 200 vidas em risco, né? Então o governo de Israel impôs um voto de silêncio às famílias, aos sobreviventes, porque essa é uma circunstância que nos obriga a agir dessa forma. A intenção não é ocultar nada, mas a mídia miserável, canalha, diz que Israel quer ocultar o fato de que o Hamas vem tratando mais de 200 sequestrados do nosso povo, com todinho, né, com camas king size. É algo que é inconcebível, né, para qualquer pessoa com mínimo de inteligência e discernimento. Mas nós percebemos, depois de termos exibido esse vídeo em muitas partes do mundo, que o mundo não se importa com a selvageria que foi desferida contra o povo judeu, não se importou com o fato de 6 milhões de judeus serem assassinados durante o Holocausto, e não se importa agora. Não se importa agora. Mesmo aqueles que não têm nenhuma ligação com o Hamas, né, ou com a Jihad Islâmica, ou com o mundo islâmico, ou com as organizações que vergonhosamente apoiam o Hamas, que não são propriamente islâmicas, e vocês sabem de que organizações eu me refiro, partidos e forças políticas espalhadas pelo mundo inteiro, que aplaudem o Hamas, os mesmos que aplaudiram quando Bin Laden derrubou as Torres Gêmeas no maior ato de terrorismo registrado na história humana. De modo que esse vídeo permite a todos aqueles que querem conhecer a verdade, ver a verdade, sem qualquer lente, né,
que altere os fatos que nós temos denunciado ao longo desses 50 dias. Eu quero terminar essa mensagem para vocês pedindo ao Criador que as nossas orações tragam de volta os nossos soldados para as suas casas. Meus amigos, nós já perdemos 390 soldados. 390. Desde o dia 7 de outubro. A maior parte deles no próprio dia 7 de outubro morreu, porque foram os que fizeram o primeiro enfrentamento, né? Esses 3.000 terroristas do Hamas que invadiram, né, o território de Israel. Nós já perdemos 390 soldados, 390 famílias dilaceradas. Eu peço a vocês orações, mais do que qualquer outra coisa. A oração tem o poder de fazer cessar a morte dos nossos soldados. Hashem governa o mundo. Ele, inclusive, direciona o caminho de uma bala, de um fuzil, para um soldado de Israel ou para um terrorista do Hamas. Tudo está no controle do Ribono Shel Olam, do Mestre do Universo. Por isso eu peço a vocês orações e peço aqui aos céus que os nossos soldados, porque depois que esse cessar-fogo, essa trégua for encerrada, Israel vai avançar sobre Gaza, sobre a cidade de Gaza. Nós vamos aniquilar o Hamas e não há nada que a comunidade internacional possa fazer para impedir essa decisão soberana do Estado de Israel que visa garantir a segurança do nosso povo. O Hamas é uma página virada da história, eles são mortos-vivos. É preciso que as pessoas entendam isso e defendam a posição de Israel sem titubear em relação a isso. O Hamas é inimigo da humanidade. Eles representam o mal que nós não podemos mais deixar existir. Assim como a humanidade destroçou, não completamente, o Estado Islâmico, o ISIS, nós devemos fazê-lo. E Israel vai agir dessa forma, meus amigos. Shavua Tov.